Maria para todos. Um tema bem interessante, que é sobre a Batalha de Monte Gisardo. Monte Gisardo em português, né? Mas, para nós termos a devida consideração que devemos ter para com essa batalha, é preciso de uma série de pressupostos antes, sobretudo daqueles que participaram, que empreenderam essa luta contra os muçulmanos, contra os maometanos que estavam ameaçando os peregrinos ali da Terra Santa e todas as cidades em volta. Então, todos aqui, eu não sei se tem a concepção de cruzada que nos foi dada no ensino médio, né? Que é, os malvados da Igreja Católica iam lá, oprimia o pobrezinho do muçulmano, que era um coitado, vítima da sociedade, etc. E saqueavam e etc. Não é essa a história verdadeira das cruzadas. As cruzadas foram empreendimentos católicos para defender, para proteger os peregrinos da Terra Santa. Se alguém tem direito sobre aquelas terras, sobre a Terra Santa, é a Santa Igreja. Então, nesse sentido, as cruzadas, elas representaram um dos mais belos movimentos de alma que a Igreja teve durante todos esses séculos de existência. E tudo quanto de belo que existe na Igreja corresponde a uma graça. Tal qual foi grande essa graça que houve, que até hoje, quando se fala em cruzada, todo mundo compreende. Por exemplo, quando se diz que o fulano de tal tem um espírito de cruzado, você entende que é uma pessoa altiva, combativa e etc., tem disciplina, tem método. No fundo, um cruzado, ele é um herói. Mas isso não é um heroísmo comum, o heroísmo das cruzadas. Ele é um heroísmo especial, que ele é iluminado de religião, iluminado de fé, iluminado de certezas de toda a ordem possível. Então, todos esses conceitos, eles reunidos, têm um impacto sem precedentes nos olhos do público em geral quando se fala das cruzadas. Da mesma forma que nada foi tão belo como o início das cruzadas, assim também foi a sua decadência. Como está aí, nada foi mais belo do que o começo das cruzadas e por causa disso nada foi mais triste do que o ocaso púneo, pardecento e feio em que elas se afundaram. Mas por que isso aconteceu? Com o declínio da religião, da fé que os cruzados tinham, eles começaram a não mais resistir às tentações que vinham, às misérias humanas. A nossa vida espiritual, ela consiste exatamente em lutar para que as tendências boas que temos se sobressaiam e se desenvolvam em relação às tendências más que nós temos. Então, quando os cruzados pararam de ter a fé como ideal, eles passaram a lutar por coisas menores. Coisas menores tais qual o prestígio que se tinha na sociedade. Quando alguém falava, eu estou indo lutar numa cruzada, isso dava um prestígio enorme para a pessoa. Evidentemente, havia toda uma série de outros fatores que influenciavam. Tiravam, então, o foco da fé e começavam a lutar por paixões humanas, pelo prazer terreno, por um pedaço de terra, por uma parte do tesouro, por todas essas coisas. Então, esse ideal de cruzada, infelizmente, ele foi se poluindo cada vez mais. Os anos foram passando e, com isso também, quando os cruzados perderam este ideal, eles começaram a perder também muitas das batalhas, porque quem dava a vitória para ele naquelas batalhas, naquele empreendimento, não eram as forças humanas dele, o método, a disciplina que eles tinham, era sobretudo a confiança e a esperança que eles colocavam em Deus Nosso Senhor. Nesse ocaso triste das cruzadas, em que até mesmo as próprias ordens de cavalaria estavam afetadas, a providência quis fazer nascer um homem, uma espécie de uma vindita a Deus, a toda essa mentalidade que estava imperando na época. Bom, a providência quis fazer nascer um rei. Mas, para os senhores conhecerem bem esse rei, que foi suscitado como uma espécie de vindita, uma espécie de resposta a Deus, a todo aquele secularismo que estava entrando dentro das cruzadas,
nós precisamos entender o que era um rei naquela época. Por quê? Hoje em dia nós temos um resto de rei, que é o rei Charles da Inglaterra. Vocês estão vendo aí, dançando tango, com roupa de praia. Eu até preservei a visão dos senhores aí e coloquei uma tarja preta. Mas isso definitivamente não era um rei na Idade Média. E nem hoje isso pode ser considerado um rei, dessa forma que ele se apresenta. Um rei, na Idade Média, também não era uma figura decorativa. Ele era um ungido de Deus. Lembremos daquilo que nosso Senhor falou para Pilatos. Nenhum poder lhe seria dado se não fosse através de meu Pai. Ou seja, o rei é um representante de Deus na esfera temporal, na sociedade. Ele não era uma figura decorativa, ele era coroado e tinha sua investidura dentro das catedrais, uma cerimônia religiosa, o bispo, o cardeal, por vezes até o papa, colocava sobre ele a coroa. Aí está até representando a figura desse rei que nós vamos tratar hoje. Então, além de todas essas coisas, ele era um homem dotado de grande poder, né? E também por causa disso, ele era ultra reverenciado, ele era cortejado por todo mundo. Ele estava no ápice da hierarquia da época. E ele era a síntese e a personificação do país. Ninguém podia ser mais do que o rei. Ele personificava aquele povo, aquela mentalidade. Tá bem, então temos agora a concepção do rei, um ápice. O que estaria no extremo oposto de um rei? Estaria no extremo oposto um leproso. O leproso, ele era a abominação dos homens. Porque naquele tempo ainda não se conhecia a cura da lepra que hoje tem. Hoje em dia até se chama hanseníase, né? Tem cura, etc. Mas naquele tempo a lepra era uma doença lenta e que ia matando o homem aos poucos. Eu até coloquei uma imagem mais branda aí, para os senhores terem noção, mas eu peguei aqui uma descrição que a medicina dá. Vejam bem. A pessoa vai apodrecendo, as extremidades incham, entrumecem e depois vão caindo de podres. Então começam a cair os dedos e os artelhos. Cai o nariz, as orelhas incham, caindo de podres. Então começam a cair as orelhas incham desmedidamente e começam a cair também. O corpo fica como uma espécie de chaga viva. O rosto transformado numa chaga, os olhos vermelhos e incandescentes, porque a lepra também ataca o globo ocular. E o homem fica todo devorado por essa putrefação, que naturalmente acaba o levando desse mundo. Então, os antigos tinham horror à lepra, né? Se pegar nos evangelhos, eles pegavam os leprosos e jogavam dentro de um fosso, dentro de uma caverna para ninguém ter contato. Então, os senhores imaginem, um rei que era leproso. Ele vivia, então, parece até uma figura dramática, né? Ele é um rei que vive num palácio. Ao mesmo tempo que ele é procurado por todos, ele é tido por horror por todos também, por conta da lepra. Ele vivia no meio isso é um palácio medieval. Ele vivia no meio desse luxo, mas ele que é o podre. Ele que é o horripilante, o verme. Então, com essa decadência física dele, ele é a contradição de todo luxo. Mas este rei, pelo amor que ele tinha à Igreja Católica, mesmo com a lepra, ele tinha consideração do peso enorme que ele carregava sobre os seus ombros, do que ele representava, da vocação que ele tinha. Então, ele era uma síntese do protótipo de um rei católico. Este rei, senhores, ele foi... Vou ler aqui as notas bibliográficas do livro chamado Os Templários, de Jorge de Bordenove. Este leproso foi o último rei de Jerusalém, daquele reino no qual o primeiro rei foi Godofredo de Bouillon. Os senhores conhecem Godofredo de Bouillon? Ele foi imperador do reino de Jerusalém, e ele, quando foi coroado, ele se recusou a usar uma coroa de diamantes, de ouro, porque ele disse
que não iria aceitar usar uma coroa de ouro no lugar onde Nosso Senhor usou uma coroa de espinhos. Então, esse à esquerda dos senhores é Godofredo de Bouillon, rei de Jerusalém. E à esquerda nós temos São Luís, rei de França, que também foi um rei cruzado. Nós não vamos tratar hoje, mas ele construiu essa imagem no fundo que os senhores estão vendo, é a Santa Capela, na França, que foi construída por este rei, São Luís, para guardar a coroa de espinhos de Nosso Senhor. Essa que os senhores veem que está dentro de um relicário. E só para os senhores terem ideia, ele comprou essa relíquia dos ortodoxos. E ele pagou 3 vezes mais nessa relíquia do que ele gastou para construir a igreja, a Sainte-Chapelle, que é uma igreja toda de vitrais na França, uma coisa impressionante. Então a gente vê a fé que esses homens tinham. E a coroa aqui coroa? É a coroa de espinhos que o Nosso Senhor usou, está dentro desse relicário, tá vendo? Evidentemente, o formato não foi preservado na sua originalidade, porque várias relíquias foram enviadas para igrejas do mundo todo. Então, aí se conservou-se apenas a redoma tiara, porque, segundo estudos, a coroa que Nosso Senhor mesmo era literalmente uma coroa. Ela cobria a cabeça toda. Não era só uma espécie de tiara, assim. Se representa com tiara, mas era uma coroa que colocava sobre toda a cabeça de Nosso Senhor, para nós termos em consideração este sofrimento. Então, este rei que nós vamos tratar hoje, que era um rei ileproso, ele se chama Balduíno IV. Ele foi o último rei de Jerusalém, filho de Amaury I e de Inês de Coterná. Ele nasceu em 1160 na cidade de França, na cidade santa, perdão. Então, nada na história das cruzadas é mais emocionante do que essa história de Balduíno IV. Tanto é que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, ele disse que nós poderíamos chamar ele de rei das dores. De tal maneira este homem sofreu, e como nós vamos ver. Nada, absolutamente nada, entre os impérios famosos pode atestar melhor o espírito de ferro sobre a carne débil, assim que ele é definido sobre os historiadores, porque vocês vão ver a força que tinha esse homem. E tá bem, como que foi descoberta a tragédia? Um dia ele estava brincando no palácio com os filhos de barões de Jerusalém. E brincando vocês veem a combatividade dele. Então ele estava brincando de guerrear com os colegas dele, filhos de barões. E o sujeito com um pedaço de madeira lá, outra criancinha, desceu a madeirada nele no braço assim, e ele não esboçou reação nenhuma. Era como se tivesse feito carinho nele. Tomou uma paulada. E o assediago dele, que se chamava Guilherme de Tiro, ele se alertou disso, né? Porque ele não sofria dores. Então aí foi descoberta a lepra dele, logo quando criança, aos 11 anos de idade. Então, toda a vida de Balduíno IV, ela foi uma luta contra essa doença terrível. Mas no meio disso tudo, ele era um homem muito altivo, corajoso, digno. E para se conservar nessas condições que a lepra se impunha, era preciso ter fibra de alma. Com a morte de seu pai, Balduíno ele foi aclamado rei aos 13 anos de idade. Então veja bem, já com lepra, aos 13 anos ele é coroado rei. Vocês estão vendo aí nessa imagem. E assim descreve os historiadores: dotado de uma grande vivacidade de espírito, se bem que gaguejando ligeiramente como seu pai, e de uma excelente memória. Esse é o preceptor dele, Guilherme de Tiro. Além de todas essas considerações que nós fizemos sobre ele, que era um leproso, rei e criança, ele lutava contra um dos maiores generais maometanos de todos os tempos, que se chamava Saladino. É esse aí da esquerda. Este homem era, assim, um demônio mesmo. A quantidade de coisas que tramou e que fez contra os cristãos, de assassinatos, de escravos que ele capturou. Ele passava nas cidades, tacava fogo nas casas, estuprava as mulheres, degolava as crianças, pegavam os jovens como escravos, os homens como guerreiros. Então, assim, era coisa de vírgula. Fazer um comentário que esse fato dos muçulmanos irem nas casas e
nas cidades dos cristãos e tacarem fogo e matarem os inocentes, eles não ensinam na escola, não tocam nisso, né? Falam que os cruzados estavam oprimindo o pessoal, né? Todo momento. Falam que os cruzados saqueavam as cidades, matavam todo mundo, etc. Isso é extremamente deturpado nas escolas, né? O Balduíno, com 15 anos de idade, ele vai vencer esse grande general maometano, que era o Saladino, na cidade de Damasco, em Andjar. E ele trouxe consigo um belo lucro de expedição. E nessa ocasião, então, ele tinha apenas 14 anos. E apesar da doença que ele tinha, ele cavalgava como um guerreiro veterano, uma criança de 14 anos, como se tivesse anos e anos de guerra. Então, os sofrimentos físicos de Balduíno, eles se ajuntavam também à angústia moral. Porque ele não era um morto-vivo, coitado, ele era um morto coroado. Então, um outro problema de Balduíno também era a sucessão. Ele não tinha quem o sucedesse, a altura, quem o sucedesse. Isso era uma preocupação muito grande para ele. Porque era indispensável que tivesse um sucessor para que o estandarte da cruz na Terra Santa fosse mantido. Nós aqui já vamos entrar propriamente na Batalha de Montizar. O que acontecia? Um novo cruzado, ele acabava de desembarcar. Ele se chamava Filipe de Alsácia. Era conde de Flandres e parente próximo de Balduíno. Se não me engano, era primo de segundo ou terceiro grau. E o jovem rei, o Balduíno, ele esperava muito esse apoio. Porque estava claríssimo para ele que ele precisava de ferir Saladino. Saladino estava avançando assim com uma força inenarrável, trucidando as cidades, conquistando mais partes da Terra Santa, e Balduíno via que era preciso reagir. E o Saladino ele já tinha conquistado o Egito e Damasco, que era uma cidade próxima também, não poderia deixar de subtrair-se, porque era uma cidade estratégica. Só que este primo aí de Balduíno IV, ele opinava de outra forma. O Balduíno IV queria fazer resistência em Damasco para impedir o avanço do Saladino, mas esse Filipe aí, ele queria guerrear na Síria do Norte. Ao invés de fazer resistência, ele queria lutar na Síria do Norte, que era o oposto, e levando consigo parte do exército de Balduíno, o exército franco. E assim a cidade santa, a Terra Santa, ficou desguarnecida. Então, o Saladino, aí tem o mapa, ele viu a oportunidade que ele esperava. Então, com a prontidão dos homens que ele tinha, ele pôs em pé de guerra o exército dele. Foram caminhando e tomando a antiga Via Maris, que é esse estreito aí que começa na faixa de Gaza ali. Tá vendo? Gaza, Ascalon, Jafta, Asnuf. O conflito vai se desenvolver exatamente aí nessa parte, onde fica o Vale de Montizar. Então, nesse ponto, Saladino ele vai instaurar uma base de operação. Ele vai deixar ali as bagagens, as provisões que ele tinha, o arsenal que ele estava levando para a guerra, para poder avançar com maior rapidez e surpreender assim o Saladino, o Balduíno, porque ele pensava que Balduíno não esperava esse ataque, né? Apesar da extrema rapidez com que Saladino foi, ele não pôde impedir que o Balduíno fosse avisado. Então Balduíno ficou sabendo. E isso foi um duro golpe, porque Balduíno IV, nessa época, ele estava tendo uma piora da sua doença. E o que ele faria inteiramente só? Muitos motivos haviam, né, para ele deixar se queixar pelo desânimo, se queixar pela angústia, enfim. Mas ele não. Balduíno ele vai mostrar a maior serenidade e ele chama então o resto da tropa que tinha ficado e ele parte com os seus cavaleiros para poder cortar o passo da invasão de Saladino, para surpreender Saladino no meio do caminho. E o Saladino ele já se aproximava de Ascalon e seus jinetes eles iam se espalhando nos inúmeros tropéis pelas terras cultivadas no litoral.
e se assanhavam em devastá-las. Então eles faziam exatamente aquilo que eu comentei anteriormente. Eles iam passando pelas cidades, pelos vilarejos, pelas plantações, tacavam fogo, matavam as pessoas, etc. Então, Balduíno, ele vai esperar o Saladino atrás dos muros de Ascalon. E vejam toda uma questão de guerra psicológica aqui. Eles estavam no muros de Ascalon e eles viam no vale os fumos de incêndio. Então, os muçulmanos colocando fogo nas vilas, nas plantações, etc. E os rumores também, os gritos com que os muçulmanos começavam a cercar o exército de Balduíno. Então, logo, apesar do pequeno número de seus combatentes, o Balduíno ele sai da cidade e alinha a sua companhia justamente em frente às muralhas. Então, imaginem só a cena. Saladino chega e vê todo aquele paredão assim de cavaleiros enfileirados. Saladino, então, ele vai e recua. Só que aí, chegada a noite, os cavaleiros de Balduíno que estavam em frente à muralha, eles entram para dentro do castelo. E nisso, o Saladino, se considerando muito esperto, ele acha que os cristãos estão recuando. Só que muito pelo contrário, né? Tanto é que os muçulmanos começam a ecoar gritos e cânticos de vitória, porque eles achavam que os cristãos estavam recuando e deixando ali o território para eles, né? Então, no dia seguinte, o Saladino ele vai lançar avante mais uma de suas tropas. E uma nova desgraça, infelizmente, esperava os guerreiros de Balduíno, que era o seguinte: todas as milícias de infantaria que estavam vindo em reunião àquele resto de soldados que tinham ficado com Balduíno, elas foram capturadas pelos muçulmanos. Ou seja, o reforço que estava chegando, capturaram. É desgraça atrás de desgraça, né? Então, eles viram subitamente envoltos pelo inimigo. E uma após as outras foram massacradas ou cativadas. Todos sabem aqui o que é ser cativado? Escravo. Não é no sentido amoroso, não. Cativado é de se... Pegavam os cristãos e tornavam eles escravos. Então, em todo o reino se espalhava o pânico, né? Todo mundo fugia, esvaziando os campos e as cidades. E do alto desse castelo aí, que se chama Castelo de Mirabel, os aterrados fugitivos podiam ver os inimigos sulcando suas terras, cortando suas árvores e vinhas, destruindo suas casas e transformando suas colheitas em braseiros. O terror causado pelos muçulmanos era tal que até em Jerusalém a população abandonava suas casas para abrigar-se por trás dos muros da Torre de Davi. Ou seja, o lugar que estava a mais 100 e tantos quilômetros de distância, o pessoal já estava correndo. Tamanho era o medo que tinham dos muçulmanos, né? E, aparentemente, tudo parecia perdido, né? E só um milagre que poderia salvar o reino de Jerusalém. Então, Balduíno, com a firmeza de um verdadeiro capitão, ele não cedia de forma alguma ao desespero. E ele estava completamente decidido a travar uma batalha a qualquer preço para poder impedir que os muçulmanos tomassem o reino de Jerusalém, a Terra Santa. E um pequeno reforço se juntou ao exército dele, que eram os Templários de Gaza. Eles abandonaram a praça que eles tinham lá e foram se juntar a ele. Vem aqui a descrição. Eram 80 monges guerreiros comandados pelo mestre Eudes de Saint-Amand, elevando assim o número de combatentes a 375 cavaleiros. Vejam bem, eu vou dar futuramente aqui o número da quantidade que tinham os muçulmanos. Mas Balduíno, então, tinha 375 homens com ele neste momento. Quando se pensa que mais de 50 mil muçulmanos avançavam pelos campos, compreende-se a angústia que deveria apertar os corações mais firmes.
Entretanto, Balduíno decidiu sair de Ascalon. Consigo levava a ajuda do céu, a verdadeira cruz, o lenho sagrado coberto por lâminas de ouro e de pedrarias, que era sempre levado aos combates no dia de grande perigo. Esse lenho santo era um fragmento da verdadeira cruz de Nosso Senhor. Era um pedaço mesmo da cruz que Santa Helena encontrou durante as escavações das catacumbas de Roma, que os cruzados sempre traziam consigo. Tem até para frente, os senhores vão ver uma imagem dela. Então, eles sempre carregavam consigo esse pedaço da verdadeira cruz. À medida que avançavam, em meio às searas incendiadas, às casas destruídas, às vinhas arrancadas e os cadáveres degolados de seus irmãos, os cruzados sentiam crescer em si uma terrível cólera. Então, vocês imaginam a questão psicológica aqui, né? Eles vendo crianças, mulheres, seus companheiros, etc., mortos, trucidados pelos muçulmanos, isso inflamava eles. Longe de abatê-los, essas desgraças não faziam senão incitá-los à vingança. Logo chegaram ao pequeno castelo de Monte Gizar. Saladino cria-se em segurança, pensando haver deixado os cristãos atrás de si em Ascalon, quando soube que os cristãos estavam à sua frente. Aqui nós temos aí uma imagem cinematográfica, foi tirada de um pedacinho de um filme que fala sobre Balduíno IV, mas para terem ideia, então, a Santa Cruz, o lenho da cruz, ele era levado exatamente assim, na frente da batalha, numa grande cruz que os cruzados iam portando. Então, quando Saladino soube que os cristãos estavam na frente deles, ele mal teve tempo de reunir as suas tropas que estavam espalhadas pelos campos, fazendo exatamente aquilo que nós vimos, atacando as cidades, queimando, etc., provocando caos. Então, os preparativos de Saladino não tinham sido concluídos ainda, quando Balduíno e seus cavaleiros apareceram em frente à colina de Monte Gizar. Aqui eu pego a descrição própria que o Guilherme de Tiro vai dar. No momento de formar as fileiras, o senhor de Ramla, em cujo feudo estava o castelo de Monte Gizar, aproximou-se do rei e disse: Senhor, eu vos peço a primeira carga. Com efeito, era costume que o senhor da terra, na qual iria travar-se o combate, reivindicasse a honra de dirigir o primeiro choque. Sim, senhor. É o sistema medieval, né? Quer dizer, era o símbolo local. Mas ele tinha as regalias, tinha os privilégios. Os privilégios. Não era a centralização como a gente tem hoje. A ONU faz uma coisa e depois a seguir o OMS, o governo brasileiro, não. Tinha as regalias. E ele pede para si o quê? Qual é a regra? O que ele pede? O que ele invoca? Eu quero ser o primeiro na frente de batalha. Ele poderia pensar assim, eu tô com 375 homens, né? Eu quero ir quero ficar no fundo, né? Que se o trem der errado, eu volto para trás, mas não. A alma medieval é outra coisa, era honra. Depois nós tivemos uma reunião sobre os 10 mandamentos da cavalaria. Um dos mandamentos da cavalaria era jamais recuar. E isso até os exércitos, até hoje, tem isso, né? Quem recua diante de uma guerra é pena de morte. E na cavalaria era a mesma coisa. Então, dadas essas circunstâncias, o cruzado tá lá no meio. Não quero mais não. Tô só em 375 contra 50 mil. Quero voltar, quero minha mamãe, né? Não tinha isso. Tá ali, ou vai, ou mata ou morre. E entre esse planejamento e a execução, assim, dele pra frente aí, esse tanto de pessoas que morreram, durou quanto tempo isso aí? Isso aqui foi rápido, foi questão de dias. Desde quando Saladino começou a avançar, é questão de menos 1 a 2 semanas, algo assim. Então, a batalha mesmo vai se dar em um único dia, que começa exatamente agora. Então, no meio dessa primeira linha, veio colocar-se o bispo de Belém, portando em alto a verdadeira cruz. Sobre um céu de tormenta, avançaram eles em fileiras cerradas, como um só homem. Nesse momento, entretanto, Balduíno sentiu a hesitação penetrar em sua tropa,
Descendo então do cavalo, prosternou-se com o rosto na areia diante da cruz. Então vejam bem, Balduíno teve essa percepção de que os seus soldados estavam hesitando, estavam com medo. Algo do demônio entrou ali e começou a fazer eles capitularem. Então Balduíno, já na lepra, ele desce seu cavalo e se prostra diante do lenho da Santa Cruz. Então, ao presenciar, quando reergueu a cabeça, todos puderam ver que suas faces, tumefactas pela lepra, estavam sulcadas de lágrimas. Ao presenciar isto, o coração dos soldados foi tomado por enorme emoção. Estenderam as mãos sobre a cruz, jurando jamais fugir, e olhar como traidor e apóstata aquele que abandonasse o combate. Montando novamente a cavalo, avançaram contra os turcos que se alegravam pensando vencê-los facilmente. Eram 2 horas da tarde, quando os cavaleiros de Balduíno iniciaram, com grandes brados, a primeira carga. Aqui é uma parte que vai ser mais lida, porque é propriamente a descrição da batalha, retirado dos livros de história da época. Assim narra a crônica muçulmana. Então veja bem, isso aqui é os muçulmanos que estão dizendo. Ágeis como lobos surgiram os cavaleiros francos e atacaram em massa, ardentes como a chama. Precipitaram como furiosa torrente. Mas a violência de seu assalto foi logo quebrada pelo verdadeiro mar de inimigos, no qual se atiravam. E o mesmo se deu com as outras 2 cargas que se lançavam em seguida. Não via senão mais do que uma enorme confusão de homens, cavalos e armas, sobre a qual apenas emergia o santo lenho da cruz. Pouco a pouco, entretanto, o combate foi mudando de aspecto. Os guerreiros francos golpeavam como lenhadores que abatem carvalhos, fazendo em torno de si grandes clareiras. Clareiras aqui não é de troncos de carvalhos, né? De corpos de muçulmanos. Então você imagina um sujeito de cima do cavalo, esse golpe que fala que golpeavam como lenhadores, é propriamente uma arma parecida com essa que os senhores estão vendo aqui. Então de cima do cavalo eles faziam esse movimento assim. Então quem se aproximava levava uma na cabeça. Em pouco tempo, um estremecimento e uma hesitação percorreram as fileiras adversas. Percorreram as fileiras dos muçulmanos, né? Vejam bem. Vendo as aberturas cada vez maiores que o pequeno exército cristão, animado por sobrenatural ardor, fazia entre eles. Tiveram os muçulmanos de dobrar-se e ceder. Um vento de derrota dispersou seus esquadrões, arrastando-os numa fuga desvairada. Viu-se então um extraordinário espetáculo. 380 cavaleiros correndo ao encalço de mais de 50 guerreiros de elite. 50 mil. Então, vejam bem. E outra coisa era que eles eram guerreiros de elite. O Saladino, ele tinha selecionado assim, as melhores tropas que ele tinha para poder tentar invadir o reino de Jerusalém. Então, ali, assim estava, digamos, a nata da nata. Em certo momento, o próprio Saladino quase foi alcançado e só deveu a salvação à rapidez de seu cavalo e ao sacrifício dos mamelucos de sua guarda pessoal. Os mamelucos, eles eram praticamente os kamikazes, digamos assim. Quando eles estavam quase pegando o Saladino, eles entregavam os mamelucos, que eram os próprios muçulmanos, mas que, digamos, eles faziam um martírio, digamos assim, entre muitas aspas, né? Eles aceitavam morrer pelo Saladino. Então eles pegaram esses mamelucos. Eles eram guerreiros? Eram guerreiros também, eles estavam no meio. Só que a função deles, a principal era essa, proteger o Saladino. Então, os cristãos, para a gente ter quão próximo eles chegaram de pegar o Saladino, eles conseguiram pegar os mamelucos. O Saladino só fugiu porque o cavalo dele era mais rápido. Então,
em certo momento, o próprio Saladino quase foi alcançado e só deveu a salvação à rapidez do seu cavalo e aos sacrifícios mamelucos de sua guarda pessoal. E esses, que eram 1000, nada puderam fazer na debanda geral, se não deixassem massacrar. Ou seja, os muçulmanos conseguiram pegar esses 1000, os cristãos conseguiram pegar esses 1000 ainda. A derrota foi então total. Do imenso exército invasor, nada mais restava. Só a velocidade podia salvá-los. Todo maometano que os cristãos alcançavam era um homem morto. A perseguição durou 3 dias. Ou seja, esse pessoal teve que fugir 3 dias até que os cristãos parassem de correr atrás deles, né? Em todo o Islã se espalhou a notícia, semeando a consternação. Foi para eles um dia de luto e vergonha. Ao cair da noite, Balduíno entrou em Ascalon com o rosto chagado daquele leproso de 17 anos. Então vejam bem, nessa batalha ele tinha 17 anos. Via-se transfigurado de alegria. Alegria por ter salvo seu reino, alegria por ter visto Saladino fugir diante de sua ínfima corte e alegria por não ter perdido. Fato extraordinário. Mais do que a vitória era tão prodigiosa, incrível e completa que todos eles, e ele, o primeiro, viam nela a mão de Deus. Muitos afirmaram que a cruz se tornara tão alta durante o combate que parecia tocar o céu, protegendo os francos com sua sombra. Outros tinham visto um misterioso cavaleiro de armas brancas desferindo tremendos e maravilhosos golpes. Balduíno tinha apenas 375 homens, e 375 homens de segunda, quando os guerreiros dele viram a multidão de maometanos que ia atacar Jerusalém, não tiveram coragem. Bom, e assim se encerra essa legenda épica que foi a Batalha de Lepanto. Isso é uma gravura desse cavaleiro misterioso que eles viram também. As perdas foram baixíssimas. Na descrição que eu li, desses 375, sobretudo daqueles monges que vieram de Malta, não foi relatado nenhuma perda da parte de Balduíno, como se fosse até uma certa preservação. Porque é um milagre, né? Você imagina, 50, 60 mil muçulmanos contra 375, era para eles, pela lógica, para terem sido trucidados, né? Mas então a gente vê a providência mesmo, é um milagre. Não tem como se explicar isso a não ser por uma providência. Tanto é que o título... Sim? Por essa batalha que Balduíno ficou famoso? A principal é a Batalha de Montezardo. Tem uma outra... Oi? O outro inimigo tinha fugido, né? Não, mais de 1000 deles, durante a fuga, durante a batalha, eles mataram uns tantos. Isso. E durante a fuga, mataram mais 1000. Certo. O livro não dá um dado preciso, mas muita gente morreu. Tanto é que eu usei essa gravura aí que eles falaram que as crônicas muçulmanas contam que eles começaram a perceber as clareiras, assim, no meio da batalha. Então tinha um cavaleiro cruzado, assim, no meio dele, assim, um vazio, só corpos caídos, assim, em volta dele. Então a gente mede a força que tinham esses cruzados, né? Depois vai ter mais episódios épicos. Aqui se encerra a Batalha de Montezardo, mas ainda tem outros episódios muito interessantes da vida de Balduíno IV. E aí a descrição dele, do belo menino loiro, de 9 anos, que antes havia recebido com Fausto a coroa, não restava senão um inválido, um decaído, um repugnante. Os senhores vão ver que os anos vão se passar e Balduíno ele vai increpar o Saladino ainda na liteira. Então, o belo rosto não era mais que placas de carne marrom, fechando 3/4 das partes das órbitas, das quais todo olhar fugira para sempre, cortando do mundo, mergulhando numa noite eterna. Suas mãos elegantes estavam reduzidas ao estado de cotos. Cotos não tinha nem mais dedo. Seus dedos haviam caídos um após outros putrefatos. Seus pés tinham tido a mesma sorte, estavam como encolhidos pelos mais cruel dos torcidos chineses. Tanto é que nós vamos ver, terminar só essa descrição, é um comentário muito interessante.
coberto de placas e bolhas, o resto do corpo não estava diferente para se ver. E vejam aqui, jamais ele havia faltado a um combate, jamais fugido a uma responsabilidade. A crise foi mesmo tão forte que ele teve medo de morrer, não de comparecer diante de seu Criador, pois para isso ele estava há muito tempo preparado, mas de privar bruscamente seu reino, seu exército, de um chefe. Então veja bem, ele não estava preocupado se ele ia morrer, ele estava preocupado com a sucessão, com a defesa do reino de Jerusalém, com a Terra Santa, e completamente desapegado de si. Depois, nos ataques de Damasco, o Balduíno ele vai ser levado numa liteira. Ele não tinha mais condições de ir no seu cavalo. Ele não tinha nem mais dedos, senhores. A espada que ele levou para a batalha foi amarrada no cotoco de braço que ele tinha. Então, prenderam a espada aqui e ele, na sua liteira, os senhores estão vendo um detalhe aqui da pintura? Isso aí não na Batalha de Monte Zardo. Não, isso aí já é mais para frente. Na Batalha de Monte Zardo, ele ainda estava no cavalo, já tinha lepra, já sofria com os tormentos da lepra, mas não era tão avançado quanto nessa defesa de Damasco. Ele era mais normal. Ele já tinha 17 anos, 16 anos na Batalha de Monte Zardo, aqui já era alguns anos após. Aqui não fala a idade que ele tinha nessa época, mas a lepra já estava avançada, ele não tinha mais dedos, não tinha mais orelha, enfim. Então os senhores veem que aqui na pintura até representaram errado, ainda que ele tem mão. Porque na realidade a história fala que nessa batalha ele já não tinha nem mão mais, era só o pedaço do braço. E da liteira, 22 anos que ele tinha, ele increpou o Saladino e expulsou ele também nessa derrota de Damasco. Vejam bem, enquanto Balduíno IV esteve vivo, Saladino não conseguiu avançar contra o reino de Jerusalém. Foi só quando Balduíno morreu que Saladino conseguiu fazer conquistas, né? E aqui eu fiz questão de colocar qual era a visão de Saladino sobre os cristãos, sobre Balduíno. Olha aqui, ó. O famoso guerreiro o mais famoso guerreiro que o mundo muçulmano produziu. Como ele via os católicos. É interessante notar que a carta foi escrita quando o reino de Jerusalém estava em decadência. Ou seja, que é uma visão que ele tinha quando já estava no fim. Imagina o que foi o ápice. Nela, o maometano dirigiu seus potentados árabes pedindo reforços. Abre aspas. Esperamos da espera de Alá que o perigo em que nos encontramos reacenda o zelo dos muçulmanos e que se esforcem para extinguir o ardor de nossos inimigos, para abater o edifício que os francos construíram. Esse edifício era a Gued Jacob, que o próprio Balduíno IV tinha mandado construir. Era uma fortaleza também. Enquanto nossos inimigos acorrem por terra, nosso país está ameaçado pelas maiores manchas. O que nos deixa estupefatos é ver o esforço dos infiéis aqui na visão dos muçulmanos, né? São os cristãos, e a indiferença dos verdadeiros crentes, que seriam os muçulmanos. Há um só muçulmano que responde ao convite e vem quando é chamado a lutar? Vede, entretanto, os cristãos. Vede como eles vêm em multidões, como eles se apressam a enviar reforços, como se sustentam mutualmente, como fazem o sacrifício de suas riquezas, como se cotizam juntos, como se resignam às maiores provações. Do lado deles não há um rei, um senhor, uma ilha ou uma cidade, um homem, por pouco marcante que seja, que não inveja a esta guerra seus súditos e camponeses para os representarem sobre este teatro de bravura. Então, daqui ele mostra que até o camponês, o rei, a mais alta hierarquia, desejava participar da guerra. E, para fecharmos então, o reino de Balduíno IV, né, que é descrito aí pelo historiador como infeliz jovem, de 1174 a 1185, vejam bem, pouquíssimos anos, né? 11 anos, não foi senão uma longa agonia, mas uma agonia a cavalo, face ao inimigo, toda enrijecida no sentimento da dignidade real, do dever cristão e das responsabilidades da coroa nessas horas trágicas em que o drama do rei correspondia ao drama do reino.
Bom, senhores, fechamos então esse conjunto sobre o que foi Balduíno IV e sobre a Batalha de Montesar, em que 375 guerreiros enxotaram 60 mil muçulmanos. E aí veio o título da nossa reunião, né? Como as minorias podem mudar o destino da cristandade.